a sinopse da Unidos da Tijuca, com o seu enredo Cada Macaco no Seu Galho, Ô meu pai, me dá o pão que eu não quero, que eu não morro de fome, desculpem. Essa sinopse, ela me parece bastante confusa, já a partir do título, porque eu não percebo, e nem percebi ao longo de toda a leitura da sinopse, uma relação entre o Cada Macaco no Seu Galho e o meu pai me deu o pão que eu não morro de fome. Então, Cada Macaco no Seu Galho é um provérbio, um dito popular, uma expressão popular, que significa, e aliás a sinopse fala disso, né? Cada um no seu quadrado, é a versão antiga de cada um cuidar da sua vida. Eu não vejo que relação haja entre isto e o me deu o pão que eu não morro de fome. Porque fazer um enredo sobre o pão tem vários vieses que poderiam ser abordados, né? Que poderiam ser escolhidos. O desenvolvimento do enredo poderia optar por desde coisas muito concretas até as coisas mais simbólicas, né? Porque essa imagem do pão nosso de cada dia é uma imagem presente no imaginário de todos os povos, né? O pão representa o alimento não só do corpo, né? Mas também o saber é um tipo de coisa. Quer dizer, haveria mil maneiras de desenvolver esse enredo sem apelar para cada macaco no seu galho. E o desenvolvimento do enredo me parece também muito confuso. E eu me pergunto assim, não ficou claro para mim, né, qual é o pensamento desse enredo, onde é que ele quer chegar, né? E isso não ficou claro. E eu acho que isso é um defeito muito grave de um enredo, porque quando se pensa no enredo, a primeira coisa a pensar é o que é que se está dizendo com isso, o que é que se quer com isso, né? E se não temos aqui essa clareza, fica difícil para a gente interpretar, e acredito que, fora o enredo fugir muito do que está aqui, acredito que a gente também não terá facilidade de decodificar no desfile o que é que se pretende com esse enredo. Eu me pergunto se eu não tenho essa informação, talvez vocês tenham, se este foi um enredo imposto ou se ele é um enredo autoral, né? Porque hoje em dia falar de alimentos, né, já tivemos exemplos um pouco trágicos, né, de escolas de samba tendo que fazer enredos sobre determinados alimentos com finalidade de um patrocínio. Eu não tenho essa informação. E acho que o ganhar o pão, toda a simbologia do pão através dos séculos, né, ela é rica e poderia dar um bonito enredo, mas não com esse desenvolvimento. Eu não apreciei o desenvolvimento do enredo. Eu em cima disso que a Raquel está falando, eu peguei aqui uma parte da sinopse, né, um trecho da sinopse que diz o seguinte: o ditado popular "cada macaco no seu galho" nunca foi tão essencial como agora. Não no seu significado primitivo, como se quisesse repaginar o ditado, mas ele diz aqui que era usado para discriminar a população negra, povo que é a essência de nossas escolas de samba. Eu particularmente desconheço que esse ditado, que esse dito popular tenha alguma referência de macaco com essa coisa preconceituosa ou ofensiva, né? Desconheço isso. Qual é a observação que eu faço? Se de fato isso procede, essa informação deveria estar relatada na sinopse para embasá-la, porque ninguém conhece esse ditado "cada macaco no seu galho" como algo ofensivo em termos raciais. O ditado "cada macaco no seu galho", que todos nós conhecemos, ele faz uma menção de que cada um deve tomar conta da sua vida, ou que as coisas devem estar cada uma nos seus devidos lugares, e uma não deve se meter com a outra. Não é, o macaco no seu galho não tem absolutamente nenhuma referência à ofensa, à injúria racial, que é utilizada também, utilizando esse termo, pelo que nós conhecemos e por um consenso geral. Então, se a sinopse faz essa afirmação, nós consideramos equivocada a afirmação. Se somos nós os equivocados, então a sinopse, como um trabalho de pesquisa, deveria trazer esse dado
e comprová-lo de alguma forma, ou mencionar a fonte para a qual possamos recorrer no caso de entender isso. E, Hélio, e o pão? O que o pão tem Pois a ver com isso? E o pão também, é essa história de associar o preconceito com a questão do pão, porque o enredo sobre o pão, aí vem isso, daqui a pouco eu tenho uma opinião parecida com esse enredo, com alguns outros que eu agora não lembro, enfim, mas com um que eu me lembro bem, que eu também acho que tem um tema que, tá bom, isso é legal, é bonito, mas esse elo tá forçado. Eu acho que esse elo aqui tá forçado. O enredo sobre o pão, anunciou o enredo é o pão. Putz, o enredo sobre o pão é maravilhoso, ninguém fez isso, não dessa forma, com esse contexto histórico, né? A gente tem inclusive uma questão aí, que é uma questão cultural da própria Unidos da Tijuca, de ser uma escola que é ligada, vinculada a uma colônia portuguesa, e a gente tem as padarias com uma colônia portuguesa muito fortes aqui num contexto comercial e cultural do Rio de Janeiro. Então eram coisas que faziam o maior sentido. Agora, essa história do macaco no seu galho, e enfim, a própria forma como o enredo depois vai sendo apresentado, enfim, eu também acho que, a princípio, é uma confusão da sinopse, que talvez no enredo, aí a gente vai, eu estou sendo recorrente aqui, né? Estou tentando sempre salvar todas as coisas que estão estranhas, dizendo assim, na execução, mas é porque é um momento diferente. Agora, nessa proposição aqui, eu também acho, inclusive, que o título, eu concordo com a Raquel, acho que esse título, que o cada macaco no seu galho, deveria ter sido literalmente, ele deveria ter sido respeitado, ou seja, cada macaco no seu galho. O macaco deveria estar em outro galho, não nesse galho do pão. O pão no outro. O macaco, na verdade, caiu do galho e foi parar na padaria. Enfim, e aí o que acontece? Nós temos bananas, porque vai ser uma banana para poder entender o que está proposto aqui. Bom, é inegável que esse cada macaco no seu galho incomoda, né? Parece que dois enredos diferentes, né? É uma coisa e depois é outra. Não explicou bem, não casou bem. Quer dizer, é um enredo que, inclusive, quer dizer, o Laíla, quando apresentou essa sinopse, né, aos compositores, ele falou que queria um samba, né, em forma de oração. E aí a gente vê até a experiência do Laíla, porque realmente a safra de sambas da Tijuca é muito boa, né? Eles conseguiram entender a proposta e tal, e aí você vê o dedo do Laíla presente. Mas o enredo é confuso. Quer dizer, a gente fica perguntando, mas ele quer chegar aonde? Aonde vai levar? Qual é o caminho, né? Então é uma grande oração, ou uma grande reza, né, digamos assim, mas a gente sente um pouco de... Está saindo de onde, está querendo chegar aonde. Falta um pouco de objetividade no enredo, né? E o pão, como vocês falaram, quer dizer, tanto ele é o alimento do corpo quanto da alma, isso é colocado aqui. Aí esse macaco no seu galho, sabe, eu acho que ficou confuso, ficou difícil. Aí eu pergunto, aí eu coloco, né, por que a gente não faz o mais simples, né? Por que a gente tenta intelectualizar ou criar uma coisa assim complicada, caminhos difusos que você acaba não entendendo muito bem, né? Então é mais uma sinopse que a gente lê, relê, mas ele está querendo chegar aonde? Agora, é um enredo que deve dar um bom caldo, né? O presidente Horta falou comigo, quer dizer, quando do sorteio ele falou, bom, o que você come de manhã cedo quando amanhece o dia, né? Bom, querendo fazer uma relação que a Tijuca é a última escola de domingo, uma colocação sem dúvida muito boa, mas esse enredo ficou faltando alguma coisa. Eu acho que o dedo do Laíla já apareceu, na safra de samba enredo, que é muito bom, mas ainda fiquei com aquele gostinho de que, mas quer levar aonde? Qual é a proposta? Eu vejo o enredo com aquela cara de enredo descartável. Se fosse, seria, mas se não fosse também tá bom. E, né, igual a outros, como eu tinha falado aqui da Imperatriz. Esse é a mesma situação que eu falo em relação à Unida Tijuca agora. É uma grande escola, vai brigar por esse carnaval, não tem dúvida nenhuma que vai brigar muito por esse carnaval, tem feito isso, quer dizer, a seriedade com que a escola encara o carnaval. Com um grupo forte, que é o Laíla chegando com essa comissão de carnaval, que é uma comissão muito forte, né? Não temos dúvida disso. Trouxe o francês e tal. Quer dizer, eu gosto porque é uma escola muito querida, eu confesso que eu gosto muito da Tijuca, e a gente que gosta de carnaval, aquele sofrimento que eu vi assistindo ali em frente às cabines de rádio, ali no setor 1, o sofrimento daquela escola foi um negócio que me marcou muito, quer dizer, aquele negócio caiu a parte de cima do carro e tal. E a gente fica triste que era uma escola que tinha a chance de ser até campeã, de estar disputando o carnaval, e a gente vê aquela tragédia. Então a Tijuca é uma escola que a gente torce muito, a gente leva muita fé. Mas o enredo eu acho que faltou um pouquinho. Eu já vi a Tijuca cantar enredos muito mais relevantes do que esse. Olha aqui, na introdução da sinopse tem mais uma outra observação. A agremiação frisa aqui, é quase que uma nota de rodapé no meio do texto.
A agremiação frisa aqui que a expressão cada macaco no seu galho, utilizada no tema, nem de longe lembra o significado primitivo do termo. Aqui ela está falando o quê? Do termo. Significado primitivo do termo, não é então da expressão. Qual é o termo? Macaco? Macaco é o nome do animal, que era usado para discriminar a população negra. Não é primitivo. Assim, não deu para entender, porque qual era o termo primitivo? Então não era a expressão, era o termo. O termo macaco foi criado para discriminar Não. Agora, não é isso. Macaco é o nome de um animal. Só um complemento, que foi usado depois num outro contexto, mas não foi criado para isso. Senão a gente vai acabar com os macacos todos na floresta, porque eles são preconceitos. Só um exemplo. Vamos tirar esse cada macaco no seu galho? Olha só, com o título, o enredo fica muito mais bonito. Tudo. Meu pai me deu pão que eu não morro de fome. Aí funciona tudo. É essa frase aqui que eu acho que é maravilhosa, que é a citação que eles fazem aqui do historiador alemão, que diz: nenhum outro produto antes ou depois da sua descoberta dominou o mundo antigo material e espiritualmente como o pão foi capaz de fazer. Esse é o enredo. Daqui para lá é o enredo. O problema aqui foi que o macaco não fez jus ao dito, que era cada macaco no seu galho. Esse cada macaco no seu galho é um macaco fora do galho, no nosso entendimento. Caiu do galho. O maior carinho pela Unidos da Tijuca e pelo seu pão. Ok? SRZD, Carnaval 2019.